Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo em um dos fundos de papel mais comentados do mercado, o MCCI 11. Vamos decifrar a estratégia dele, analisar os ativos e, claro, ver o que os especialistas estão dizendo sobre o futuro desse fundo. Sabe aquela ideia de ter uma renda mensal vinda de imóveis, mas sem ter toda aquela dor de cabeça de ser proprietário, lidar com inquilino, reforma? Pois é, fundos de papel como o MCCI 11 podem ser exatamente essa solução. Vamos entender direitinho como isso funciona? Bom, nossa jornada por dentro do MCI 11 está bem organizada. Primeiro, a gente entende o que ele é. Depois, vamos fuçar nos ativos dele. Em seguida, a parte que todo mundo gosta, análise dos dividendos. Daí, olhamos para o futuro e para as análises de mercado e, no final, a gente tenta responder a grande pergunta. Vale a pena? Vamos nessa? Começando pelo básico, então. O MCCI 11 é o que o mercado chama de fundo de papel. O que isso quer dizer na prática? Simples. Ele não investe diretamente em tijolos, tipo comprando um prédio ou um galpão. Ele investe em títulos de dívida do mercado imobiliário. E a estratégia dele é focada em ativos high yield, ou seja, ele busca um retorno um pouco mais apimentado, mais elevado. E olha, só de bater o olho nos dados principais, a gente já vê o tamanho do MCCI 11. A gestão é da Mauá Capital, ele já passou dos 113 mil cotistas e movimenta, em média, mais de 4,5 milhões de reais por dia. Isso significa que é um fundo grande e com bastante liquidez, fácil de negociar. E a participação de mais de 1% no IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários, mostra que ele é um nome de peso no mercado. Agora, a parte mais importante. Tá, mas onde o MCCI 11 investe o dinheiro de verdade? É aqui que a gente entende a mágica do conceito de papel com lastro em tijolo, que é basicamente o coração da estratégia do fundo. O principal ativo do fundo são os CRIs, ou certificados de recebíveis imobiliários. Para ficar bem fácil de entender, pensa assim: o fundo atua quase como um banco para o setor imobiliário. Ele empresta dinheiro para a construção de um shopping, de um prédio residencial, de um galpão logístico e, em troca, claro, ele recebe esse dinheiro de volta com os juros. São esses juros que, no final das contas, viram os rendimentos pagos aos cotistas. E esse gráfico de pizza aqui não deixa mentir, né? A esmagadora maioria da carteira, 84%, está alocada em CRIs. Aqueles outros 8% em outros fundos imobiliários ajudam a dar uma diversificada no risco e os 3% em caixa dão aquela agilidade para aproveitar novas oportunidades que possam aparecer. Então, o ponto crucial é este aqui, olha. Embora o investimento seja em papel, em títulos financeiros, a segurança desses títulos vem de garantias em tijolos, ou seja, em imóveis físicos, de verdade. Se por acaso o devedor não pagar a dívida, o fundo pode ir lá e tomar o imóvel que foi dado como garantia. Isso traz muito mais segurança para a operação. E que tijolos são esses que servem de garantia? Vamos dar uma olhada. Quase metade da carteira, 47%, tem como garantia imóveis do setor de logística. A gente está falando de galpões enormes e modernos, como este da foto, que são essenciais para o funcionamento do e-commerce e de toda a indústria. Logo depois da logística, 39% das garantias vêm de ativos de varejo comerciais. Pensa aí em grandes redes de supermercados, lojas, edifícios corporativos como estes que a gente está vendo. Isso é super importante porque mostra que o fundo não aposta todas as suas fichas em um único setor da economia. E para completar essa diversificação de garantias, 12% do portfólio está ligado ao setor residencial. Aqui são dívidas de incorporadoras que estão construindo prédios de apartamentos, condomínios, ou seja, o risco está bem espalhado entre os principais segmentos da economia real. Certo, já entendemos o que o fundo é, onde ele investe, agora vamos para a parte que mais interessa para quem investe em FIs, né? Os dividendos, aquele dinheiro que cai na conta todo mês. E o número de largada, olha, já impressiona. O dividend yield nos últimos 12 meses foi de 12,25%. Para a gente ter uma ideia, isso é um retorno bem acima da inflação e de muitas aplicações de renda fixa por aí. E o melhor, é isento de imposto de renda. E quando a gente olha o histórico mais recente, a gente vê uma consistência bem interessante. O fundo vinha distribuindo 90 centavos por cota e nos últimos meses subiu esse patamar para R$ 1 por cota. Essa previsibilidade é um ponto muito forte para quem busca construir uma renda passiva. E essa estabilidade não acontece por acaso, viu? É uma estratégia da gestão. Como eles mesmos dizem, a ideia é estabilizar os valores distribuídos para dar mais previsibilidade. Na prática, eles usam as reservas de lucro do fundo para manter os pagamentos constantes, mesmo que a receita varie um pouquinho de um mês para o outro.
Bom, o passado é importante, mas quem investe está sempre de olho no futuro. O que será que a gente pode esperar dos rendimentos do MCCI 11 daqui para frente? Para tentar responder isso, vamos olhar o que a própria gestão projeta e o que os grandes analistas do mercado estão falando. A própria Mauá Capital já deu a letra, já deu um norte. A projeção oficial deles, o famoso guidance, para o primeiro semestre de 2026 é manter a distribuição de dividendos nessa faixa, entre 90 centavos e R$ 1 por cota. Isso já sinaliza uma continuidade do bom momento do fundo. E não é só a gestão que está otimista. Olha só o que a XP, uma das maiores corretoras do país, fala. Eles são bem diretos, recomendam a compra do MCCI 11. E eles se baseiam em 3 pilares. A cota está sendo negociada com desconto, a qualidade da carteira que a gente acabou de ver e, claro, a experiência da equipe de gestão. O BTG Pactual, outro gigante do mercado, vai na mesma linha. Os analistas de lá acreditam que o fundo tem tudo para continuar pagando no teto da projeção, ou seja, aquele R$ 1 por cota. É mais um ponto que reforça essa visão otimista. E para fechar essa rodada de opiniões, a Empiricus Research ainda joga os números mais para cima. Eles projetam uma TIR, que é a taxa de retorno total do investimento, de 14% e um dividend yield de 13%. Ou seja, parece que existe um consenso bem forte no mercado sobre o potencial do fundo. Ufa! Chegamos ao final da nossa análise. Com toda essa informação na mão, chegou a hora de juntar as peças do quebra-cabeça, ponderar os pontos positivos e também os riscos para a gente tentar chegar a uma conclusão. Resumindo, os prós são bem claros. Um dividend yield alto, uma gestão que o mercado considera experiente, um portfólio diversificado e o fato da cota estar negociando com um pequeno desconto. Agora, do lado dos contras, a gente tem que ficar de olho em 2 riscos principais. O primeiro é a inflação. Como a maioria dos CRIs é atrelado ao IPCA, uma queda muito forte da inflação pode diminuir os rendimentos. E o segundo, claro, é o risco de crédito, a chance de alguém não pagar a dívida, embora as garantias em imóveis ajudem muito a diminuir esse risco. Isso nos leva à pergunta final, que fica no ar. Com garantias reais, uma gestão elogiada e o otimismo dos analistas, será que o MCI 11 está mesmo preparado para continuar entregando valor? Os dados que a gente viu sugerem que as bases são bem sólidas, mas a resposta final, claro, cabe a cada pessoa de acordo com os seus próprios objetivos e perfil de risco. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise do MCCI 11. Se você curtiu esse aprofundamento e quer continuar buscando as melhores oportunidades, não só investimentos, fica aqui o convite. Dá uma olhada no link que está na descrição para o nosso grupo exclusivo de ofertas. Agradeço a companhia e até a próxima análise.